Olá você, estamos aqui em mais um episódio do Complexo. Hoje nós falaremos sobre a autora Alice... Ô Deco, Quieto. você tá me amaldiçoando! Tô quieto, tô falando nada. Essa é a culpa do Deco, gente. Ai, meu Deus! É a zica Só do novelas. Deco. A zica do Deco é É poderosíssima. a zica, Não que sou novela horror. pra vocês ficarem me acompanhando, não, gente. Faltam vocês aí, o meu tá pronto. Meu nome é Deco Porteira e eu gosto de romance entre idosos e do filme Recém-Casados. Meu nome é Guilherme. Eu gosto de contos em que em uma página eu odeio o personagem e na seguinte eu já começo a gostar dele. Meu nome é Laís, eu gosto de aprender novas línguas e da Islândia. Meu nome é Ulisses Beleigoli, eu gosto de conversar com idosos, eu gosto de conversar sobre memória e eu gosto de conversar sobre monogamia. Olá você, estamos aqui em mais um episódio do Complexo. Hoje nós falaremos sobre a autora Alice Munro. Então, quem vai contar pra gente especificamente o porquê de estarmos falando dessa autora e qual será o tema, né, que nós discutiremos aqui nesse episódio, será o Gui. Antes disso, te lembrando que nós daremos uma nota aqui no início do episódio sobre o assunto que o Gui vai introduzir agora. E ao final nós daremos uma nota novamente, pra gente saber se a nossa discussão sobre esse assunto vai fazer com que a gente goste mais dele ou não. Então, ao longo do episódio, a gente vai discutir sobre isso. E sem mais delongas, para não ter mistério, Gui, por que você escolheu essa autora para a gente conversar hoje? Então, na verdade, a ideia foi dada indiretamente pelo Deco. Há muitos anos, lá no início da varanda, a gente estava conversando sobre posts no blog, e aí o Deco virou assim e comentou: "Pô, eu adoraria ver uma lista do Guilherme com 9 livros imperdíveis que todo mundo tem que ler." E aí, quando ele falou aquilo, imediatamente eu pensei, mas eu não externei, mas eu pensei, fácil, coloca 9 livros da Alice Munro, beleza, tá fechada a lista e a lista tá perfeita. E aí, aqui nessa oportunidade de poder colocar um tema em debate e sem a possibilidade de ninguém vetar a minha escolha, eu falei assim, então vamos conversar sobre Alice Munro, que é uma das maiores escritoras vivas, já está aposentada, o seu último livro foi lançado em 2012, e ela ganhou o Prêmio Nobel em 2013, e é aí uma autora exclusiva do gênero de contos. E aí, nesse sentido, eu acabei escolhendo aqui um dos contos da Alice Munro para a gente conversar, para nortear aqui a nossa conversa sobre ela. Eu escolhi aí um dos seus contos mais famosos. Não é o que eu mais gosto, pessoalmente, mas é um dos contos mais famosos dela, que se chama O Urso Atravessou a Montanha. Ele tá num livro chamado Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, que é um livro que ela lançou em 2001, e é o último conto desse livro. E aí, portanto, vamos passar aí para as notas desse conto, e em seguida eu faço aí uma breve sinopse dele. Beleza. Deco, vamos aí, ordem alfabética. Sua nota, depois do Gui, depois a minha e do Ulisses. Vou anotar aqui pra gente fazer a média no final. A minha nota é uma nota plena, é uma nota boa, é uma nota 9. Por que, você pergunta? Por quê? Uma boa história, um bom conto. Não é um conto curto, não é um conto longo, é um conto que você vai junto e você quer saber o final. 9. Só não dou 10 porque eu tô guardando meu 10 para uma ocasião muito especial. Ansiosa, desde já. Você nunca deu nenhum 10, Deco? Eu acho que não. Eu já dei um 10, acho que foi pra Matrix, acho que foi o único 10 que eu dei. Não, se eu já dei 10, desconsiderem. A minha nota para esse conto da Alice Munro é 10. Obra-prima. Caraca. Já li esse conto não sei quantas vezes. Até hoje eu penso sobre esse conto. Eu não sei se vocês já tinham lido e se vocês terminaram de ler há pouco tempo. Mas eu tenho certeza que a nota de vocês vai aumentar com o passar do tempo. Eu terminei de ler hoje de manhã. Eu comecei ontem e terminei de ler. E eu dormi lendo, no sentido não ruim, tipo assim, ai que tédio, mas foi porque eu tava querendo muito terminar, porque eu não queria dormir antes de terminar, só que o sono me venceu, e eu acordei hoje com um Kindle assim, todo torto na mão, deitada toda torta na cama, mas eu queria muito ter terminado antes, terminei hoje de manhã,
E também gostei muito. Minha nota será 9.3. Eu também adorei ler o conto. Eu não sabia que era um conto, eu já vi o filme, né, que foi baseado nesse conto, mas eu não sabia que era um conto, eu achei que, sei lá, era um roteiro original. E eu acho que isso talvez tenha interferido na minha leitura também, mas eu vou dar um 8.2. Nossa, Ulisses, quem te machucou? Que é isso, se minhas alunas tiram 8.2, elas celebram o final de semana inteiro. Ainda bem que eu não sou seu aluno. Não, 8 é bom. Eu acho que 8 é bom, 9 é ótimo e 10 é excelente. Né? 7 foi ok. Fez um bom trabalho, tá aí, legal, que bom. 6 podia ter se esforçado, né? Você entendeu o conto, Ulisses, quando você leu? Oh, meu Deus, entendi, mas é porque eu não tenho essa conexão com essa coisa dos animais, dos passarinhos e do... Então, pra mim, não... Sim, né? Eu tenho conexão com velhinho. Eu me arrependi de não falar no início, porque eu, na minha família, sou conhecida por ser uma pessoa que tem afeição por velhinhos. Então... É sua alma, você é uma então alma. Então tu veio parar aqui na varanda. Exatamente, é por isso que eu estou aqui. A nossa média, por enquanto, então, para esse conto, está 9.12, tá? Nossa, é a maior média da história do complexo, hein? Podia ter sido maior, né? Eu vou ter que Mas fazer. nem todo mundo um dia eu vou entendeu. pegar todas as nossas notas, fazer uma média, fazer um gráfico aí com a. Nossa, quero muito, por favor, uma planilha. Não promete as coisas não, Laís. Pode ter certeza que em 2028 a Laís entrega essa planilha pra gente. Que é quando nós só teremos um tempinho pra respirar. Antes de perguntar pra Laís de qual velhinho que ela ganhou a simpatia, só uma breve sinopse do conto. Lembrando que aqui teremos vários spoilers, nós vamos aí dissecar o conto. Sim. Então, se você não leu, pause agora, vá atrás do livro, em seguida continue aqui nos ouvir. Ou se você é como eu, que não se interessa por spoiler, então siga aí conosco e em seguida você complementa lendo o conto. E aí uma breve sinopse. E aí como sinopse, a ideia é muito promissora. Nós acompanhamos no conto um casal, Grant e Fiona, casados há 50 anos, e ela, quando completa aí os seus 70 anos, ela começa a apresentar sinais de demência, mal de Alzheimer, e aí ela é enviada para uma clínica de repouso. E aí quando ela entra na clínica de repouso, existe ali um limite temporal para o marido dela poder vê-la novamente, que é de 30 dias, e aí quando ele volta depois de 30 dias, ela se esqueceu completamente dele, e não somente se esqueceu dele, como ela começa a ter uma relação mais íntima, por assim dizer, com um dos moradores daquela clínica. Veinha danada. Como sinopse, é muito instigante. Só que o que eu gosto desse conto é que ele toma rumos inesperados. A primeira vez que eu comecei a ler, eu não imaginava que ele ia tomar o rumo que ele toma nas últimas páginas. Porque tem um ponto muito importante que ela revela, Alice Munn revela mais ou menos na metade do conto, né? O Grant, que é o marido dela, ele é extremamente infiel. Então ele passou a vida inteira de casado sendo infiel. E aí nesse momento em que ela já está com 70 anos e com Alzheimer, ela começa a ter aí uma relação mais íntima com outro morador da clínica e se esquece completamente do Grant. É ele pagando pelos seus pecados. O que vocês acham? Infidelidade não é pecado. Começou. Você pode ficar com quem você quiser. Ninguém é de ninguém nesse mundo. O Ulisses falou uma coisa de uma maneira burra, então se você não entendeu, ouvinte, não se preocupe. Sabe por que eu achei engraçado? Mas é um engraçado naquele sentido de... Eu só acho engraçado que, sabe? É que o Grant, ele trai sistematicamente, né? Porque não tem ali na descrição dele um mínimo coisa de culpa. Às vezes sai uma culpa ali, mas é sufocada, né? Igual a parte que ele fala que ele tá voltando pra casa dirigindo, e aí ele fica com uma frase na mente sobre crescer, enfim. Mas ele traz sistematicamente, tanto que as recordações, as traições dele, né? Dá a entender que são recordações dele durante esse período, né? De quantas vezes ele atraiu, quem foram as mulheres. É muito assim...
Era uma moda até, né, entre os professores, o Grant é professor. Era uma moda. Pra mim, era assim, me ajudava a me sentir muito melhor, né, na minha vida profissional, na minha vida coisa. Era uma coisa meio sistemática. Então, eu acho que não chega a ser uma vingança ou sei lá, tipo um payback da vida, porque eu acho que ele não se afeta. Tipo assim, de vê-la. Tanto que eu acho que a traição, entre aspas, dela é mais emocional, e aí eu não sei se dói nele mais por ser emocional e não física, porque as dele eu entendi como física, assim, primordialmente, né? Ele cita, acho que a primeira affair dele, que ela se envolveu, pareceu se envolver com ele emocionalmente, ele até parou de respondê-la depois, né? Pra ele era uma questão mais física, de ego, não sei. Porque é um retorno a uma época dela um pouco mais jovem, né? Você vê que ela esqueceu que ela fala dele, que lembra dele de quando ele tirava férias e trabalhava. Então você vê que é uma coisa mais inocente mesmo, assim. Mas eu não sei se é payback, não, porque eu não acho que é bem payback, porque o que eles fizeram foi bem diferente. É o famoso, todos meus amigos estão pulando no buraco, eu vou pular também. Sabe? Se você faz uma coisa no escondido e não magoa ninguém, não tem nada de errado nisso, né? Relembrando que a Fiona tem Alzheimer, né, gente? Exatamente, isso que eu ia falar também. Tipo assim, ela não tá né? Ela não tá nem. Eu acho que ela nem saca que ela tá traindo, né? Não, tem uma coisa que fica meio em suspenso, né? Que eu acho legal, que é. Se ela tá brincando ou não. Exato, que é tipo assim, ela sabe, né? Quem quer se. Porque o Grant não pergunta. Assim, você sabe quem eu sou, você sabe que eu sou seu marido. Então tem uma coisa dele também de assim. Não fazer a pergunta, ou seja, porque se ele fizer a pergunta ele vai ter uma resposta, talvez, né, que deixa a coisa também em suspenso, né, que a gente fica olhando a Fiona sem saber exatamente onde ela está, porque ele também não pergunta, então a gente fica numa posição muito parecida com a do Grant, que é o marido, né. E a Fiona já é apresentada, na primeira sessão do conto, ela é apresentada assim como um espírito meio brincalhão, né? Alguém que não leva nada muito a sério, que adora fazer as brincadeiras, ela sempre levando na esportiva, e aí o conto ele tem um corte temporal muito forte, né? Que é uma marca da Alice Munro. Isso daí ela sempre trabalha nos contos dela, essa mudança cronológica muito brusca. A primeira sessão eles estão com 20 anos, de repente você começa a ler a segunda sessão do conto, e assim, ela já tá com 70 anos indo pra clínica. E aí você até demora a se situar um pouco, fala assim, nossa, peraí, já pularam 50 anos aqui, você fica até meio chocado assim na hora. E no que ela tá indo na clínica, ela tá brincando, ela tá assim, não, pra mim vai ser como ficar acho que é num shopping que ela fala, é como passear no shopping, meu dia vai ser sempre indo no shopping, vou ficar bem vestida, então sempre ele tentando levar aquilo numa brincadeira. E o Grant, ele fica se questionando, né, fala assim, mas... será que ela tá brincando? Será que ela tá fazendo isso exatamente para me provocar? E aí fica essa dúvida. Inclusive a dúvida se ela já sabia que o Aubrey estava naquela clínica. Essa daí é até uma dúvida que mesmo fica. Será que ela realmente sabia e de propósito quis ir para lá porque sabia que iria reencontrá-lo? Vocês acham isso? Nossa, eu acho muito viagem. É um plano muito mirabolante. É muito, mas essa possibilidade fica em aberto. Eu não sei. Eu não acho que ela sabia que tava lá e nem que ela foi por querer, que era uma brincadeira, porque eu acho que tem um limite também da brincadeira, de você falar, pegadinha do malandro. É mesmo, Deco? Brincar. Você humilha a pessoa até um nível, né, Ulisses? Senão não tem graça você não falar, no final da humilhação. Imagina você preparar toda essa brincadeira, no final você não lembra que você tá fazendo uma pegadinha, é mó paia. Nossa, mó paia. Eu entendo que dá uma abertura pra isso, mas eu acho que é isso, a questão do Alzheimer que é foda. Porque o Alzheimer, ele bagunça tudo, né? Eu também não acho que chega a ser brincadeira, não. Mas eu gosto de como que isso fica aberto ao longo de todo o conto. Essa tensão, ela meio que se mantém. E aí, falando um pouquinho, assim, da Alice Munro, por que eu a escolhi, por que eu acho uma escritora tão, tão sensacional, eu a conheci depois do Prêmio Nobel, eu não a conhecia. Eu fui ler depois que ela ganhou o prêmio. E uma coisa muito curiosa quando ela ganhou, porque, em geral, quando sai o vencedor, em geral é aquilo, nossa, nunca ouvi falar dessa pessoa, é uma pessoa que ninguém conhece, ou então é aquela coisa assim, nossa, por que ganhou? Não é possível. Tipo Bob Dylan, e aí abre um monte de críticas por que ganhou. Quando a Alice Munro ganhou, foi todo assim, unânime, tipo assim, nossa, até que enfim, um prêmio justo. Então foi a primeira vez que eu vi assim, alguém noticiando o Nobel em que a repercussão era de uma unanimidade. Eu falei assim, deixa eu ver quais são os livros dela que já estão disponíveis aqui no Brasil.
E praticamente todos já estão, alguns pela Companhia das Letras, outros pela Biblioteca Azul. O desse conto em específico, desse livro, é da Biblioteca Azul. E aí, assim, a primeira vez que eu li um conto, que eu abri o livro e li um conto, eu fiquei assim, tá, legal. Nada espetacular, não achei um conto incrível, não achei uma linguagem espetacular. E falei assim, nossa, achei comum. Mas aí, com o passar do tempo, com as semanas passando depois da leitura do conto, toda hora o conto voltava à minha cabeça. E aí que eu comecei a perceber que o truque da Alice Munro é não ter truque. Os contos dela não têm truque. Tirando essas questões cronológicas que ela faz essa mudança não linear ao longo da narrativa, ela não tem muito truque. Você vê que não é uma linguagem rebuscada, a linguagem é muito simples. Não é aquele tipo de leitura que você vai ficar marcando frases, tipo assim, nossa, tem frases de efeito e eu vou ficar rabiscando o meu livro. Não é, uma leitura extremamente simples. E ela não fica falando de assuntos científicos ou filosóficos. Não, o tema dela é pessoa. E eu acho que todos os contos dela têm isso. É uma forma extremamente simples de falar de relações extremamente complexas. E ela tem uma empatia, assim, impressionante com os seus personagens. Eu não consigo odiar nenhum dos personagens dos contos dela. Ela pode apresentar a pessoa com as maiores falhas humanas, mas ela tem uma empatia tão grande com todos eles que não tem um conto dela que eu consigo dizer que tem um personagem que eu desgoste. E essa daí é até uma questão que eu quero ver a opinião de vocês. Dos personagens principais do conto, tem algum ali que vocês desgostam? Eu não sei, porque, Guilherme, ela tem um jeito dela introduzindo as coisas e principalmente os personagens, que ela meio que coloca lá a gente dentro e depois que ela vai meio que desdobrando. Então você pega uma primeira imagem de uma pessoa e cria aquilo como isso é a pessoa. Aí depois de um tempo ela começa a descascar essa pessoa. Aí mostra isso aqui, aí mostra isso aqui. Então eu não sei se eu desgostar ou gostar. Eu sei que eu tive momentos com cada um deles. Assim, Grant eu fico entre o ódio e o amor, assim, vai e volta. Que o final dele é uma tentativa de redenção legal. E aí, só um parênteses bacana em cima disso que o Deco falou. Quantos Grants diferentes não aparecem ao longo da narrativa, né? Porque são 60 páginas, mas 60 páginas pode parecer pouca coisa, mas cabe um mundo ali dentro, no conto e na forma como ela narra aquilo. São tantos Grants que aparecem. Um primeiro Grant meio bobão, que nem ele que faz o pedido de casamento, né? Ela que faz o pedido, meio que brincando. Depois tem aquele Grant amoroso, né? Porque depois que ele aposenta, o casal fica bem. Eles têm uma fase até muito bacana, que ele fala assim, de noite, quando a gente deita, tem aquele carinho que às vezes não chega a levar um ato sexual, mas sempre fica aquela esperança de que o sexo não morreu. Então você vê ali um casal que tá se dando bem, depois da aposentadoria, depois tem aquele amoroso que tá esperando os 30 dias para poder vê-la na clínica, depois já tem um infiel, depois aquele que tá buscando a redenção, e aí aquele do final, que aí o do final a gente comenta daqui a pouco. Mas são vários Grants que aparecem. E mesmo nas poucas páginas ali que o conto dá ao escritor, eu acho que a Alice Munro ela consegue ali de forma muito simples, sem a gente perceber, ela vai colocando exatamente ali a personalidade das pessoas do conto. Igual, por exemplo, uma coisa que eu só fui perceber assim lá para a quinta leitura desse conto. O Grant, ele é professor de literatura escandinava, eu acho que é isso, né? Literatura escandinava. E fala muito da Islândia, inclusive dá para ela, para Fiona, uma vez quando ele vai encontrá-la na clínica, ele dá para ela um livro sobre a Islândia. Porque ele é um cara frio. É que nem a Laís falou assim, nossa, eu não senti muita coisa dele, é exatamente isso, ele é um cara frio. Ele é um cara seco, com as relações que ele teve, nas infidelidades que ele teve, com a Fiona também. Ele é um cara frio, e isso daí se mantém ao longo do conto inteiro. O conto ele é frio. A minha impressão lendo o conto mesmo tendo diante ali situações de infidelidade, eu sempre consegui ali, de certa forma, ver um lado humano dos personagens que me impediam de desgostar deles. Mas aí, Laís, Ulisses, fale um pouquinho disso. Eu já fiquei sabendo de cada história cabulosa, assim, casos de repouso, de gente traindo mesmo, de galera, assim, com a vida sexual mais ativa que eu. Nada contra, tudo a favor, né? Mas aí eu tava até lembrando uma história específica durante a leitura. E aí eu tava achando curioso, assim, levemente, não curioso de um jeito ruim, curioso de um jeito assim, olha só,
quando ele começou na jornada de ir atrás do Aubrey, e aí via ver como ele tá, e propor dele visitar a Fiona. Eu fiquei pensando, gente, eu fiquei tentando pensar pessoas que eu conheço naquela situação. Ou então, outras formas, porque eu acho que o primeiro pensamento que eu vi em casos semelhantes a esse, mas enfim, não são pessoas próximas, só fiquei, né, viajando na minha. Era assim, minha mulher tá lá na casa de repouso me traindo com um cara, foda-se, eu nem vou mais visitar, né, tá lá, enfim, da outra vida, e ele continuou persistindo visitando. Minha mulher tá triste porque eu, foda-se também, eu tô aqui me esforçando, pagando o negócio, né, que pelo visto também é caro, né, a gente vê lá a esposa do Aubrey e fala, pô, não tem condição de deixá-la lá porque é caro. Foda-se então, deixa ela lá, deixa ela quieta. Ou então, vou tirá-la daqui, né, ela já ficou os 30 dias lá, eu posso tirar daqui se eu quiser, eu vou tirar. Ele optou pelo caminho mais pacífico, bondoso até, eu diria. Ele pareceu muito compreensivo. Por isso que eu ficava assim, que personagem interessante, porque ao mesmo tempo que ele é muito sistemático, por exemplo, nessa questão das traições, e aí eu acho que entra em jogo várias coisas. Eu acho que eu entendo traição como uma forma e eu acho que homens de outra forma, porque socialmente, para homens, traição é uma coisa... pelo menos ensinado, né? A gente cresce considerando traição uma coisa, mulheres, eu digo, né? E homens vem em outro lugar social e a questão da traição. E ao mesmo tempo que ele era muito sistemático em relação a essas traições, ele também é muito bondoso, muito amoroso, né? Com a Fiona. Quando ela tava nessa traição, que pra mim a traição emocional, eu acho que deve doer um cadinho mais, não sei. Eu fico meio... Ainda mais no fim da vida... Mas ao mesmo tempo acho que ele estava em luto também, porque um Alzheimer, a esposa com Alzheimer, ele também... Sei lá, eu achei ele um personagem muito interessante. Ele foi o mais perto que eu cheguei de ter ranço de alguém, mas por conta dessa questão das traições sistemáticas, mas eu... No fim das contas eu não odiei ele não odiei ninguém ali no conto. Achei todo mundo interessante de acompanhar. Eu também não, Lala, assim, eu confesso que eu não gostei de um dos personagens muito, mas também não desgostei, eu achei assim, os personagens cumprem uma função, eu acho que eles estão em funções bem definidas, então eu achei que também eles são minimamente desenvolvidos, mas assim, eu não falei, que pessoa legal, que pessoa escrota, mas assim, eu falei um negócio da monogamia no início do podcast, mas na minha cabeça nem passou a palavra traição, assim, lendo esse conto. Eu acho que, assim, pelo menos na minha cabeça não tem nada, assim, sobre traição nesse conto, não é sobre isso, assim, né? Eu fiquei, assim, na minha leitura, né, gente, assim, que é muito mais uma coisa sobre os amores, né, sobre os amantes, sobre esquecer, porque tem alguma coisa, não sei se eu tô lendo muito metaforicamente, né, que o Grant, que é o personagem que a gente acompanha, né, que faz o fio da história, é isso, é alguém que vê uma pessoa que o amava amar outra pessoa. E eu acho, né, que essa é uma questão que a gente passa na vida, tem alguém que nos ama, e essa pessoa às vezes vai parando de nos amar, né? Vai nos esquecendo e vai amar outra pessoa. Então acho que tem uma sacada aí no conto que é legal, porque as pessoas têm muita dificuldade, né, de lembrar, de pensar que elas são esquecíveis e que o amor que elas mereceram ou granjearam ou viveram seria um amor inabalável, né? E eu acho que essa metáfora que ela coloca do Alzheimer, que eu sempre penso, de vez em quando eu penso assim, gente, não sei se já aconteceu com vocês, assim, nossa, vi na rua, no Instagram, tipo assim, alguém por quem eu fui assim, apaixonado, assim, eu não dormia pensando assim, o que essa pessoa escreveu aqui na meu caderno de respostas, né, e o que eu vou falar amanhã com essa pessoa, como é que eu vou entrar na sala e falar com ela, e assim, eu não pensava nessa pessoa, tinha assim... 8 anos, eu nem lembrava que ela existia, mas ela existe, ela tá lá vivendo. Então tem uma coisa também dos amores, né, que a gente esquece, é esquecido, arruma outro, e eu acho que essa metáfora que ela colocou ali do Alzheimer também dá uma ótima dimensão, né, eu gosto muito dos momentos em que estão os três juntos na mesma cena, né, o Aubrey, a Fiona e o Grant, porque é uma cena, tipo assim, que a gente vive ela, né? Que é tipo assim, olha, tá ali meu ex-namorado com o boy dele. Você sente a vergonhinha alheia. Olha, exatamente. Eu tive uma experiência de conviver muito proximamente com uma ex-namorada que se casou com um amigo meu também. Nós éramos amigos, mesmo grupo de amigos, a gente deixou de namorar
E passou um tempo, eles começaram a namorar, eles casaram, eles são casados até hoje, têm filhos e tudo. E eu lembro que de vez em quando eu sentia alguma coisa, eu falei, eu não sei o que é isso que eu tô sentindo, eu não sei o nome disso, mas é alguma coisa que tem a ver com nós três aqui, sabe, assim. Mas você não acha que isso não tem nem tanto a ver com amor, mas tem a ver com a importância? Porque, assim, às vezes você tem, sei lá, um ex-namorado, uma ex-namorada, que eles fizeram parte de coisas muito importantes da sua vida. E agora você vê a pessoa na rua, a pessoa fala oi. Sabe, uma pessoa que, sei lá, te viu pelado, a pessoa que foi ao enterro da sua mãe com você, sabe? E, tipo assim, não tem como, gente. Eu não tô botando a morte da sua mãe. Não, mas foram dois exemplos de intimidade diferentes. Exato, foram bons exemplos. Bom. E você encontra a pessoa, ou vê a pessoa, não só com uma outra pessoa, vê a pessoa só na rua andando e você pensa, gente, como é que essa pessoa foi tão importante pra mim e hoje a gente não é nada um pro outro? Isso é um pouco estranho. Eu sempre tive essa sensação de estranheza, direi. Eu também. Eu também. Eu também. E é sentimento muito específico, também, que o mencionou, entre 3 pessoas que tiveram configurações de amor entre elas aí, não necessariamente envolvendo todos, mas isso é muito... Eu acho que é das duas uma, como tudo na vida, né? Pode ter o meio termo também, mas é das duas uma. Ou é muito horroroso, ou é muito interessante, eu não sei. Aí, deixa eu contar um caso. Só uma cena. Lembrei que eu falei dessas pessoas aí. Gente, nem sei se eles ouvem ou não. Claro que não ouve aqui, porque o Bolsonaro separou nossos destinos. Graças a Deus. Nossa, mas eu lembro que um dia eu frequentava essa igreja, né? E essa minha ex-namorada... Começou! O Gui... Deixa eu só descrever. O Gui tá virando uma lata de Red Bull nesse momento, enquanto o Ulisses começa a contar. É porque eu vi numa igreja... Não, é só porque é uma situação interessante. Assim, pensando se vou pedir a Laís pra cortar ou não essa história do podcast. Mas é porque foi só uma cena. E aí era um lugar... Eu os conhecia desse lugar, né? A gente ficou amigos nesse lugar, a gente conviveu muitos anos proximamente, né? E aí essa minha namorada depois namorou esse meu amigo e eles casaram. E tiveram, eles acho que agora tem 2 ou 3 filhos, não sei, mas tinha um na época, tinha nascido a primeira filhinha deles. E aí em um momento a gente saiu pra aquela conversa que tem lá no pátio da igreja, a gente foi conversando. E aí minha namorada pediu pra eu segurar a filhinha dela por algum motivo e eu segurei a filhinha e a bolsa do neném. E aí ela tava ali do meu lado e eu tava com a filha dela, com a bolsa do neném, e meu amigo veio vindo pelo corredor, assim. E aí eu falei, nossa, que engraçado, imagina se fosse eu que tivesse aqui. E ele fosse a pessoa que não tá casada, não tem os filhos. Eu lembro que eu senti e eu sonhei com aquilo depois, várias vezes durante a semana, porque é uma coisa da gente se pensar esse caminho, e se eu tivesse casado com essa pessoa, Nossa. e se eu tivesse levado esse amor adiante, né? E eu acho que de vez em quando isso toca para mim em pontos assim de ciúme, de inveja, de assim, né, que o que seria da minha vida? Eu queria estar na posição que esse meu amigo tá, eu queria ter casado com essa moça. Ah, não, foi melhor assim. E eu acho que assim, os ex-amores colocam isso em campo pra gente, né? Assim, por exemplo, às vezes uma coisa que eu acho que sempre dói é quando você vê, tipo assim, nossa, tava lá com o Joãozinho. E aí era bem legal e tudo assim. Aí você amava o Joãozinho, mas aí o Joãozinho encontra uma pessoa e você fala, nossa, o Joãozinho gosta muito mais da pessoa, essa pessoa foi muito mais amada do que eu, porque por algum motivo o Joãozinho gosta muito mais dela do que gosta de mim. E eu acho que tem algo, né, do amor que dói na gente nesse sentido, né, o desejo de ser amado, de ser melhor amado, enfim. E eu acho que essa coisa, quando ele olha pro Aubrey, né, e quando o Grant olha pro Aubrey, ele vê tipo assim, nossa, a pessoa em quem a Fiona está investido agora é o Aubrey. É a pessoa da vida dela, não sou eu mais, né? E isso é uma coisa que dói, às vezes, quando a gente é esquecido por um amor. A gente olha aquela pessoa e fala assim, ela tá cagando pra mim, assim, sabe? Ela não quer dizer que eu não sou importante, mas assim, as decisões da vida dela estão ligadas a outra pessoa e não mais a mim. E existe uma sabedoria também em optar por esse caminho de... Eu não sei se bondade é a palavra, porque, né... Ele não fez mais do que obrigação. Errado estaria se ele tivesse, enfim, ainda mais devido às circunstâncias da Fiona. Mas eu acho que existe uma sabedoria também em saber quando sair de cena. Ou então, né, assim, de deixar ir, digamos assim. Porque às vezes até você não precisa nem estar errado, entre aspas. Porque, convenhamos, ele era o marido dela,
Ele que tava com ela, teoricamente o arranjo ali que tava errado entre a Fiona e o Aubrey. Só que houve uma sabedoria dele em saber que era um jogo perdido. Ele podia estar com a lei e Deus ao lado dele. Mas ele falou assim, bicho, pra quê? Né? Mas aí tem uma virada, né? Sim. Porque o Ulisses comentou que as cenas entre os três, a Fiona, o Aubrey e o Grant, que fica meio alguém como um intruso em todas essas cenas, tem uma cena que é muito forte, que é a cena no qual o Aubrey tá se despedindo da Fiona. Que o Grant, ele leva inclusive um livro pra ela, que é o livro da Islândia, todo animado. A Fiona não dá a menor bola pro livro, e a Fiona e o Aubrey estão se despedindo, porque o Aubrey tá saindo da clínica. Eu achei que ela tava morrendo. Eu também. Eu fiquei muito tenso nessa sala. Eu falei, gente, ela vai morrer. Eu fiquei muito Ai, meu Deus tite do com a céu. separação deles, é muito ruim. E aí a esposa do Aubrey leva ele de volta pra casa. E aí, depois que o Aubrey sai da clínica, a Fiona, ela começa a piorar. Ela começa a perder peso, muito triste, não sai do quarto. E o Grant começa a se sentir mal, que sempre fica um medo, assim, no conto, que é o segundo andar da clínica. Segundo andar é o caso perdido, a pessoa não pode ir pro segundo andar. E aí o médico meio que ameaça, olha, se a Fiona continuar assim, é segundo andar, não tem jeito. É. E aí o que o Grant faz? Ele procura a esposa do Aubrey, que é a Marian, e faz a proposta dela deixar o Aubrey voltar pra clínica ou fazer visitas. E a Marian nega. E assim, por argumentos que no primeiro momento parecem mesquinhos. Não, eu não tenho Nossa. condições, é muito trabalho, eu não posso ficar mandando. Nossa senhora, depois ele ir lá, depois para voltar, colocar no carro, não tem como. Eu tenho que manter essa casa, não consigo pagar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí aquilo chama atenção, porque a gente percebe ali que o Grant ele tá tentando fazer alguma coisa para ajudar a Fiona. Então a gente fica naquela ideia que o conto ele tá caminhando para uma redenção. É a redenção do Grant. Mas aí eu acho que tem a baita virada do final do conto, que é quando o Grant volta para casa, e aí quando ele chega em casa tem uma ligação da Marian, da esposa do Aubrey. Eu amei. Chamando ele para ir dançar numa noite de dança da terceira idade, não sei, chamando ele para dançar. E ele percebe, olha, a minha infidelidade pode salvar a Fiona. Então a minha infidelidade pode ser exatamente a saída disso tudo. E em nenhum momento, isso que eu acho mais bacana da psicologia do personagem, em nenhum momento do conto o Grant se arrepende de ser infiel. Nunca, em nenhum momento. Ele é mostra super arrependimento. racional com isso, no sentido assim, sistemático. Não, fiz mesmo e pronto, acabou. Momento nenhum. É. E ele gosta da Fiona, porque em um momento ele até fala, né? Olha, mesmo nos meus casos extraconjugais, eu nunca passei uma noite longe dela. Ele ainda fala Homem isso. bom, né, gente? Nunca faltou nada pra ela. Comeu carne todos os dias. Mas é isso que eu tô falando. Eu não acho que ele é uma pessoa infiel. Eu acho que ele tem casos extras conjugais. Eu acho que ele é muito fiel à Fiona. Né? Não, eu acho que... Não, eu entendo essa questão de ser fiel, mas essa questão, sendo um acordo da monogamia, né? Existe de fato, eu entendo. Mas o acordo deles não era... A gente não sabe o acordo deles, né? Ela tava, parece, de boas com as infidelidades. Né? Não, boas, pelo que ele de boas. fala, né? Porque ele fala que são... que ele fala que são traições, né? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Suponhamos que as pessoas com quem vocês se relacionam, pode ser hipotético, pode ser as reais, você ama muito alguém, está aí casado, investido com essa pessoa, fazendo planos para o futuro, e essa pessoa se apaixona por um outro alguém. E ela começa a dar menos importância pro livro da Islândia que você deu para ela começa a esquecer as coisas importantes, ela começa a gostar mais de jogar cartas com aquela pessoa do que de viajar com você, enfim, essa pessoa ela se apaixona por outra pessoa. Vocês falam assim, bom, isso está sendo bom para ela está num momento difícil da vida, ela está vivendo muita coisa ruim, e acho que vai ser melhor, ela vai ficar mais feliz com essa outra pessoa. Mas ela precisa da ajuda de vocês, desde para com dinheiro, ou com os papéis do divórcio, ou com alguma coisa. Vocês ajudariam a pessoa que vocês amam a ser feliz com outra pessoa? Sim. Eu já fiz isso, inclusive. Nossa. Eu já tive em uma posição de destruir uma coisa. Mas eu falei, não. Adoro destruição. Eu também. Às vezes eu me arrependo, mas acho que hoje em dia não. Não, se fosse a pessoa que eu estou hoje, a Bianca, qualquer coisa. Se ela pedisse assim, preciso de um rim pro meu amante. Eu dava o rim pra ele, depois matava ele. Mas dava o rim primeiro. Tá ouvindo, né, amante da Bianca que precisa de um rim. Cuidado. Você vai ganhar o rim, mas ele vai ser perfurado. No caso da... Ai, meu Deus, esqueci o nome da principal, Fiona. acabou de falar. Da Fiona.
Shrek. É isso que você falou. Tem circunstâncias tão atenuantes que existe até essa dificuldade de falar que isso é uma traição, né? Porque, assim... Mas casos e casos, né? Eu acho que depende. É isso, eu acho que eu acho que há de se considerar, e aí eu falo de uma perspectiva pessoal que foi pra mim, algo pra mim também, pessoal. Qual é o meu lugar aqui? Ou não existe lugar aqui? Ou eu deveria caber aqui, não deveria caber, sabe? Então, assim, eu acho que levando em conta o você, beleza. Claro que deve o respeito a quem... Mas eu acho que é aí que entra nesse terreno meio pantanoso. Porque depende se a pessoa te desrespeitou, ou então foi infiel. A gente pode entrar aqui no caso do ser infiel, não a monogamia, ser infiel não... Dos acordos, né? Exatamente, mas ser infiel ao amor de vocês, entende o que eu quero dizer? A relação que vocês têm. Porque essa coisa do Alzheimer é muito boa, porque a gente não pode falar a Fiona foi abandonando ele, né? Assim, ela realmente vai esquecendo ele, assim, é muito doloroso isso, né? Eu lembrei daquele filme O Para Sempre Alice, né? Que é com a Julianne Moore, que ela ganhou também. Ai, nossa. De que tem uma questão, né? E aquele filme acho que retrata muito bem isso, que escapam coisas tão importantes, é isso, a pessoa lembra de qual é o, sei lá, o sorvete favorito dela ou alguma coisa, mas ela não lembra, assim, quem é o filho, né? E assim, não é que o filho era uma pessoa desimportante, mas é que o mecanismo que vai operando é muito incógnito. Então, eu acho que o conto tem bons momentos, né? Bons momentos com isso, que é colocar isso na dúvida do Grant. Eu falei, não sei, eu não consigo ler mais essa mulher, né? E eu que gostava tanto de olhar para ela e falar, nossa, olha só, ela é cheia de vida, né? Ela tem essa centelha, e agora ele olha e ele fala assim, eu vejo essa centelha lá, eu só não consigo ler onde eu estou, né? nesse processo, né? E no caminho da clínica, eles chegam numa bifurcação e a Fiona lembra. Nossa, lembra que a gente pegou esse caminho da direita e a gente foi esquiar? Eu falo assim, nossa, no caminho da clínica, ela lembrando de um momento nosso de décadas. E isso é muito curioso. É igual a Kitty, né? Christie. A funcionária lá da... Christie. Eu achava que era Kitty na minha cabeça. Olha só, atenção à dislexia. Mas, ela também, assim... Eu gostei muito dela, e ela relata muitas coisas disso, tipo, às vezes fulano volta a si, né, digamos assim, ele volta a lembrar das coisas, depois ele perde. Eu não sei se vocês já tiveram também pessoas próximas que tiveram Alzheimer. Eu tive uma pessoa que teve Alzheimer e uma que teve demência. A gente se vê numa posição de querer, assim, fazer com que a pessoa se sinta bem, não importa o que ela tá coisando. Por exemplo, minha avó que teve Alzheimer... Ela morava numa casa ali na Rio Branco, que é a principal avenida aqui de Juiz de Fora. E aí, de frente pra casa dela, na sacada, quando você saía na casa dela e dava de frente pra Rio Branco, tinha, na época, um cartazes por toda Rio Branco do Custódio, que é era um candidato aqui a prefeito. Beleza, tá? Aí a minha avó cismou que o Custódio estava paquerando ela. Minha avó lia aquele cartaz como uma pessoa viva que estava interagindo com ela. Amei essa história. E aí, a minha avó lia, né, como uma paquera, e a gente entrou super na onda dela. Isso pra ela era impensável, mesmo viúva. Ela se colocar nessa posição de ser cortejada por outro cara, etc, etc. Só que a gente simplesmente largou a lógica da coisa. A gente ficava, vó, não sei o quê. E quando a pessoa acha que tá nessa posição, você quer vê-la bem, né? E eu acho que é interessante, até citou memória no início. É um conto muito sobre memória também, né? Como isso constitui nós, né, como pessoas. Nos constitui como pessoas. Então... eu acho interessante o esforço que o Grant faz também de fazer com que ela se sinta confortável na realidade que ela tá tendo experiência. E nesse esforço, a gente caminha para o final, aonde o conto, na sua última página, mostra uma outra camada. Porque aí, né, a gente começa... é o caso de infidelidade, ele vai pagar por isso. Agora não, ele tá buscando a redenção. Depois vem uma outra camada, não, a infidelidade vai ser a saída dela, é sendo infiel que eu vou ter a minha redenção. E a gente chega na última página do conto, que aí o conto mostra uma outra camada, que é quando o Grant, ele entra no quarto da Fiona e ele pergunta pra ela, lembra-se do Aubrey?
Só que aí naquele momento, a Fiona recobra sua memória, ela se lembra do Grant, ela vira pra ele e diz: você poderia simplesmente ter entrado no carro e ido embora. Simplesmente indo embora sem a menor preocupação e me largado aqui. Largado. E aí o Grant vira pra ela e diz: nem pensar. E acaba o conto. Gente, quando eu li isso a primeira vez, mas aquilo me acabou, mas aquilo bateu com uma força, o nem pensar. Bateu em vocês também? Gente, eu fiquei mais preocupado com o caso dele ter levado o raio do velho de volta pro asilo. Exato. E agora a mulher não quer mais o velho. Tadinho do velho, tava em casa, gente. Ela esqueceu do Aubrey, voltou Nossa. a lembrar do Grant. Aí levaram o Aubrey pro asilo. Pra quê, gente? Acabou. Nossa, falei, que confusão. Tá igual esse filme Férias Frustradas. Nossa, eu fiquei muito preocupado, muito triste pelo Aubrey, tadinho. Me bateu também, Gui, me bateu. Não sei explicar porquê, eu não sei, eu acho. Também não consigo explicar o porquê. Mas me bateu. Mas me bate de um jeito esse final. Sim. E na continuação do conto, né, gente, no livro 2, a Marian e o Grant, eles se casam, levam a Aubrey, o Aubrey e a Fiona, e eles moram todos numa casa de praia e eles ficam jogando cartas juntos. Às vezes rola uma coisa entre os quatro, às vezes não. No filme a história vai mais além, né? No filme tem o segundo andar. Que filme que é esse? Eu filme quero ver, eu não sabia. Ele chama Away From Her. Eu sei que ele é com a Julie Christie, eu lembro que ela reapareceu assim na época em Hollywood e tudo, mas talvez seja Longe Dela, acho que chama Longe Dela em português o filme. Eu acho que é isso mesmo, Longe dele, é um dos dois. Eu não lembro direito, Guilherme, eu acho que o filme... acho que ele tem mais coisas, né? Mais assim, coisas que ele tem mais enxertos. Mas eu acho que em termos de até onde ele vai, assim, não, isso que ouvinte, é mentira essa parte 2, mas eu fico pensando que era uma boa solução de assim, peraí. Vamos ver um jeito de todo mundo ajudar todo mundo, que é o famoso se organizar direitinho, todo mundo transa. Todo mundo. Né? Era ficar todo mundo morando tchuguedinho. Eu, inclusive, quero deixar aqui um abraço pra personagem Marianne. Marian, não sei. Porque eu adorei. Eu acho ela sensata. Igual alguém falou assim, motivos que parecem mesquinhos. Eu falei, não achei em nenhum momento. Quando a Marian falou, eu falei assim, puta, lá vem o chá. Eu que vou ter que levar esse homem. E aí eu vou ter que lidar quando ele voltar pra casa ainda. Eu vou ter que ouvir, lidar com ele, falando apaixonado na outra mulher. Eu vou ter que lidar com a minha cara. Eu vou ter que desdurar. Eu falei assim, nossa, esse homem tá maluco. Embora eu aprecie, né? Então eu queria deixar aqui meu apreço a Marian. Eu já pensei na planilhinha de Excel dela, onde ela joga o valor das contas. Ela fala, nossa, a gente vai voltar aquele valor astronômico daquela clínica, sabe? Vai bagunçar todo o meu planejamento financeiro. Eu nem recebo aposentadoria ainda, Jesus. E a Marian aparece em poucas páginas, e ao mesmo tempo que ela, no primeiro momento que eu comentei, né, argumentos mesquinhos, mas depois ligando pra ele, assim, alguém que tá solitária também, que quer uma companhia depois pra poder dançar. Eu acho que aquela ida, no que ele sai da casa dela até ele chegar em casa, que o Grant, ele fica imaginando, né, ela com a ligação e ansiedade, quanto tempo ele vai demorar pra chegar em casa. Eu acho aquilo tão bem escrito. Eu acho aquela sessão... Gente, eu adorei também aquela parte que ele fala... Ele ficou loucubrando, né? Não, porque ela deve ter calculado o tempo que eu saí, aí eu parei pra fazer tal coisa. Eu adorei aquilo. Gente, toda vez que quanto mais eu leio, mais eu fico pensando assim... Nenhuma experiência é universal. Tem coisas muito pequenas minhas que eu acho... Lógico que eu não penso racionalmente. Só eu sou assim, né? Mas quando alguém desnuda isso, quando alguém escreve sobre isso, fala sobre isso, você fala assim, cara, eu achei que era só eu. Você não se dá conta de que tem mais gente que faz aquilo. Essa parte foi muito assim pra mim. Eu fiquei assim, gente, olha só. Eu faço esse raciocínio todinho. Essa mulher escreveu isso aqui. Nesse personagem que tem zero a ver comigo. Ou não, né? Enfim. Olha só que doideira. Isso é muito bom, às vezes, quando a gente lê, né, uns personagens e a gente lembra como a gente é ordinário, como a gente é comum, assim, nas coisas que a gente acha que a gente... Eu acho que foi um grande ganho quando surgiu o Orkut, que tinha uma comunidade, sei lá, com uma coisa assim, sei lá, eu gosto de usar o pé da meia direito invertido. Você fala assim, gente, eu achei que só eu fazia isso, mas tem 250 mil pessoas que fazem isso. Aí você fala, que beleza, eu sou uma pessoa qualquer. Eu gosto também, eu gosto dessa mediocridade. Nossa, e assim, resumiram os contos da Munro. Os personagens todos são ordinários. Todos eles, de todos os seus contos, são pessoas ordinárias que não tem nada de especial. E eu acho que nesse ordinário é aí que repousa a grandeza da literatura dela. E aí, vamos caminhar para a revisão das notas? Deixando Ulisses por último, por motivos já óbvios, para a gente manter o suspense.
Mas ele naturalmente já é o último, né? Ele sempre é o último. Mas a gente finge que é pro Na suspense. vida. Inclusive, a gente pode rever isso de vez em quando, fazer a ordem desalfabética. Podemos inverter. Gosto. Acho errado. Deco, você. Vai lá. 9. A minha nota foi 9, que eu bem me recordo. Eu vou aumentar a minha nota para 9.1, só para ver um sorriso na boca do Guilherme. Eu acho que, assim, é o que ele falou, não é algo que tenha um viés muito grande, mas eu achei muito bem escrito, eu achei uma história muito boa, eu tô doido pra mostrar pra Bianca, pra ela ler. Eu gostaria de ler de novo agora, sabe, tipo assim, sem a pressão de ter que ler pra discutir, vou ler pelo puro prazer de ler. Cara, eu quero ler o livro todo, eu achei muito bom esse conto, muito bom. E achei o tamanho dele muito bom, que ele não é curto a ponto de você começar a ler, quando você começa a engrenar o negócio acaba. Acaba na hora certa, né? Eu ia lendo e falei, será que tem mais uma página? E tinha mais uma página. Sabe quando eu fiquei feliz? Eu acho que o 9.1, assim, eu não vou exagerar. Se o Guilherme der outro sorriso, vai pra 9.2. 9.2, Laís, minha última nota. Tinha que ter alguém fazendo a descrição. Eu mantenho meu 10. Eu sou apaixonado pela Alice Munro. Os contos dela não batem imediatamente. Eles vão reverberar depois. E esses contos ficam com você pra sempre. Uma coisa impressionante. Nem é o meu favorito dela, tá? Tem outros eu fiquei contos curiosa pra saber o seu Nossa, tem contos dela que também. eu fico relendo. Já reli mais de 10 vezes alguns contos. E aí são os prêmios que o prêmio Nobel te dá, né? Quando você descobre autores que talvez você nunca leria se não fosse o prêmio. Acho que essa daí é a finalidade de um prêmio, né? Chamar atenção pros que são bons. Eu depois quero essa lista no site da Varanda. Os melhores contos da... Gente, a minha nota ela foi 9.3. Eu vou aumentar pra 9.5. 9,5. Nossa, humilhou. Mas, gente, eu gostei bastante. E aí, conversando com vocês, aquele clássico aqui, né? Gostei mais. E eu senti muito especificamente isso que o Deco falou, de ele acaba no momento certo. Eu acho isso também de uma grande sabedoria, de saber acabar no momento certo. E me deixou com muita vontade de ler a autora. Eu vou ler o livro todo agora, eu li só esse conto para o nosso programa, mas aí vou terminar de ler o resto do livro. Eu acho que eu vou me pegar pensando nesse conto depois também. Então isso é uma boa qualidade também de uma obra, né? Então, 9,5. Você deu 8.2. Eu vou ser um pouquinho redundante aqui, porque eu fiquei com vontade de ler mais coisas da autora também. O Guilherme é o nosso book trailer, mesmo que o Guilherme fala de um livro, a gente fica com vontade de ler. Eu, se fosse uma editora, eu contrataria o Guilherme para fazer esse papel de vender os livros. E eu sinto que quando a gente conversa é muito bom mesmo, porque a gente vê coisas que a gente não tinha visto, né? Então, eu passei a gostar mais do conto também. Vou subir minha nota também para 8,5. Ótimo. A nova média. 9.27. 9.3, 9.3, 9.3. Uma arredondadinha aí, uns décimos aí. Uma nota muito boa para este podcast. Tá no pódio, eu diria, né? Que é melhor do que X-Men. Foi melhor do que X-Men. Putz, pra mim é tristeza. Não me... Vai estar no pódio aí da Varanda. Imagina um crossover de X-Men com esse conto. A Jean Grey entra na mente da Fiona, descobre, completa as coisas que estavam faltando. Gente, era tudo uma brincadeira. Só que aí do outro lado o Magneto vai usar o Grant para jogar o Grant contra o Aubrey, falando, essa coisa de recuperar a memória não é humano. Isso aí vai... Nossa, gente, muitos esportes. Maravilhoso, muitos esportes. Enquanto trança com Xavier. Me lembrou. E a gente pega lá do nosso episódio número 1, que te pertence, que também teve uma nota boa, né? O Mítico entra e o Aubrey. Nossa, gente, muito bom, muito bom. Ele acabou de lavar na pia do McDonald's. No segundo andar da clínica, onde das torneiras sai sangue e gonorreia. Você põe um zumbi nisso aí, você é best-seller. Acabou, é best-seller. O segundo andar, na verdade, é o McDonald's. O mesmo McDonald's no qual o Mítico lavou no livro que te pertence. Se você quiser ouvir sobre essa história. O próximo episódio vai ser tudo isso, mais Viagem de Chihiro. Esperem.
Antes da gente ir, então, vamos fazer algumas recomendações para você. Você já viu que a gente é bom de indicar coisas, como você já reparou aqui nas indicações de episódio. Que foi, Eu sei Deco? que vocês vão me zoar da minha indicação, mas a minha indicação tem a ver com esquecimento, amor e X-Men. Meu Deus! É tipo assim, Já foi feito pra mim. uma questão de tempo. É uma das minhas comédias românticas preferidas. Ah, com aquele ruivo? É, que o menino entra no Ah, armário. muito legal, muito legal. E volta no passado, aí ele tenta conquistar a Rachel McAdams algumas vezes, cara. Uhum. Eu amo aquele filme, assim, no momento que É bom estamos mesmo. vivendo. Estamos em maio de 2021, tá, gente? Então, assim, você tá precisando de um filme pra você Zanuviar. clarear sua mente, assista. Questão de tempo, o Matter of Time. Eu tenho. É esse que tem um livro também, A Mulher do Viajante do Tempo? Não sei. Não, eu acho que esse é uma. Não sei lá, Acho que não, né? É porque. Não, esse A Mulher do Viajante do Tempo é outro filme, é um com o Eric Bale, né? bonitão, né? E com a Rachel McAdams, é porque outro nesse filme. aí eu choro muito. Esse é uma comédia romântica, Esse eu choro para muito. adolescente, assim. E tem aquela. A Arlequina, como é que é o nome dela? Ah, meu Deus. A Rob Mago, como é que é? Margot Robbie? Tem, ela fala, é a prima dele. Cara, esse filme é tudo perfeito, gente. Assistam. Ele é quase tão bom quanto Recém-Casados. Eu também vou indicar um filme. E sabem quem que é um grande fã da Alice Munro? É o Pedro Almodóvar. No filme dele, Pele que Habito, tem uma cena que ele mostra uma estante com livros, e tem vários livros da Alice Munro. Olha E um só. dos filmes do Almodóvar é uma adaptação de 3 contos da Alice Munro, que é o Julieta. Então recomendo aí o Julieta, que é baseado em contos da Munro também. Beleza. Amigos, eu vou indicar um filme também. Um filme meio na linha do Deco aí, pra você se divertir, tirar um pouco sua mente aí das coisas. O que pode parecer um pouco irônico, porque é um filme pós-apocalíptico. Gosto. Porém, é um filme pós-apocalíptico, tal qual nós estamos agora. Na verdade, a gente ainda não tá no pós, né? Vamos ver. Mas que ele está ciente de que ele é um filme sobre o pós-apocalipse, e ele brinca com as tropes, né? As narrativas que a gente vê muito repetidas em filmes pós-apocalípticos. Então ele é meio comédiazinha, ele é meio romancezinho, ele não se leva a sério, e eu acho que ele é muito legalzinho pro que se propõe. Legalzinho não no mau sentido. Achei legal. E tem o cachorro com a melhor atuação da história do cinema. Eu nunca vi um cachorro atuar tão bem, tá? É um cachorro treinado, um cachorro de verdade. E ele, assim, é o melhor ator. Não digo do filme, porque eu também gosto do protagonista, mas assim, ele está pau a pau. Eu adorei esse cachorro. O filme está na Netflix, chama Love and Monsters, né? Amor e Muito Monstros. bom! Muito bom! Eu vou... Maravilhoso. Tá vendo? Meus amigos já ouviram. Então aqui, ó. Literalmente, Amor É e a Monstros. melhor traduzido. coisa que a Netflix lançou. Gente, eu não indiquei esse Antes filme do já irlandês. no podcast, gente. Amiga, eu não lembro. Nossa, que erro. Não, erro, não Laís. indicou. Você Não brilhou agora, você brilhou. Esse Esse é muito filme, bom. eu não dava nada por ele. Eu taquei um play nele. Isso tem uma semana já, tem mais de uma semana. Mas no meio assim da madrugada, eu achei que tava tudo perdido já. Queria botar um filme pra dormir. Mas eu me diverti com ele. E foi muito legal. Gostei muito. Recomendo. Não, deixa eu só complementar a sua indicação, mas que eu acho importante as pessoas saberem disso. Eu comecei a assistir o filme e falei, Bianca, vem assistir esse filme comigo. Ele trata do mundo pós-apocalíptico com monstros. Ela olhou assim, o olho dela foi parar na nuca, de tanto ódio que ela ficou. Ela falou, não vou ver isso não. Aí ela sentou pra fazer bicicleta. Aí depois uns 15 minutos ela começa. E por que ele tá ali mesmo? Ah, tá. E essa aí? Isso aí é um caminho errado, hein? Assim, ela amou o filme no final também, tá? É tudo. E vocês não nunca concordam? vai assumir isso. E vocês não concordam comigo que o cachorro é muito bom? É maravilhoso. Sensacional. Ele é muito maravilhoso. E a menininha é muito fofinha. Tudo A também, criança, tudo enfim. também, tudo também. A minha indicação é um episódio de Black Mirror, que é da primeira temporada. Ele chama The Entire History of You, ou Toda a Sua História, Nossa. que é sobre pessoas que implantam chips, né, que permitem elas gravar tudo que elas viram e tudo que elas ouviram. E aí tem uma cena de um casal que envolve isso, né, o que eles viram, lá num jantar e tudo. E eu gosto desse episódio porque ele mostra pra gente a importância do esquecimento, a importância das coisas ocultas, né, que a gente esquece as coisas que a gente faz, o que o outro faz, a gente não vê tudo.
E sempre que eu penso nas histórias de esquecimento, né, que tem, principalmente essas que tem a questão com a memória, com a perda de alguma forma de uma identidade, de uma coesão, né, que a gente julga ter como pessoa, eu lembro também de como é importante que a gente esquece, né, e que a gente, porque eu acho que esse caso da Fiona é um caso de que é porque ela esqueceu que ela viveu outra coisa, né? Porque ela esqueceu que tinha o Grant, talvez que ela pôde viver alguma coisa com o Aubrey. Então o esquecimento tem uma função cotidiana na nossa vida, desde esquecer as coisas da infância, esquecer os amores, esquecer as coisas. Então, e esse é o Black Mirror dessa noção, nossa, imagina se tudo que a gente fez ficasse guardado na nossa memória, assim, enlouquecedor, né? Então, que bom que a gente esquece as coisas também. Não, e é por isso que eu acho que a pessoa deve sempre ficar até o final do episódio da varanda, porque olha só, esse pequeno cristal de sabedoria que o Ulisses lançou no finalzinho. E a minha recomendação agora é a seguinte: você assiste a recomendação do Ulisses, depois você assiste a minha, porque você vai querer entrar em depressão, né, após esse episódio. Você vai terminar o episódio ali na beira ali, assim, sabe, do além-vida, e aí você já vê o meu pra você ficar feliz, tá? Fica a minha recomendação. Beijo então, gatinhos. Beijos, pessoal. Lembrando você que está nos ouvindo, obrigada por acompanhar a gente até aqui. Nós nas redes somos @aqui na varanda, no Instagram, no Twitter. Siga-nos lá, caso você ainda não siga. E até a próxima.